Seja muito bem-vindo ao canal que busca desvelar a realidade do mundo através do estoicismo. Hoje vamos falar sobre um tema delicado, mas necessário: os falsos pastores, os lobos em pele de cordeiro e como o verdadeiro templo de Deus está dentro de você, e não em paredes douradas ou discursos manipuladores. Este vídeo não é um ataque à fé. Pelo contrário, é um convite à fé verdadeira. Aquela que nasce na consciência, se firma na alma e caminha com Deus. Porque, como disse Jesus em Mateus 18:20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Você não precisa de mediadores gananciosos para falar com Deus. E hoje, você vai entender por quê. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para fortalecer sua mente e sua fé com sabedoria prática e verdadeira. Agora, respire fundo, porque o que você vai ouvir a seguir pode abrir seus olhos e libertar seu coração. Capítulo 1. A fé como essência e não como instituição. Fé não é um CNPJ. Não é uma estrutura com placas, luzes, palanques e arrecadação. Fé é aquilo que sustenta o ser humano quando tudo ao redor desmorona. É o elo invisível entre a alma e o divino. Não se compra, não se vende, não se terceiriza. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a verdadeira fé era interior. Era confiança no Logos, a razão divina que organiza o universo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: viva como se tudo o que você fizer fosse uma oração, e que Deus te ouve o tempo todo. A fé não mora em edifícios de mármore. Ela mora no silêncio do seu quarto, na honestidade das suas ações, no perdão que você oferece sem plateia, no amor que você entrega mesmo quando ninguém vê. Como se lê em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nenhuma religião é maior do que uma fé sincera. Nenhuma igreja tem mais autoridade do que uma alma conectada com Deus. Mas se a fé é tão pura e pessoal, por que tanta gente ainda é enganada? É isso que vamos descobrir no próximo capítulo. Capítulo 2. Os mestres da manipulação espiritual. Eles usam a Bíblia como escudo, a voz como encantamento e a sua dor como moeda de troca. Os falsos pastores, ou como Jesus mesmo disse em Mateus 7:15, lobos em pele de cordeiro, gritam, choram no altar, dizem que te sentiram em oração, mas o que querem mesmo é o seu bolso, a sua submissão, a sua dependência emocional. Se vestem de autoridade espiritual, mas são artistas de palco. Como Mateus 7:15 nos diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Os estoicos enxergariam isso com clareza. Epiteto dizia: não é o discurso bonito que mostra o caráter de um homem, mas suas ações constantes. E o que fazem esses mestres da manipulação? Eles prometem cura, libertação, prosperidade, mas em troca, querem obediência cega. Dizem que são enviados de Deus, mas não vivem como Ele. Pregam sobre o céu, mas cobram em dinheiro vivo aqui na terra. Como podemos constatar na segunda carta de Pedro 2:3, e por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas. Eles te escravizam emocionalmente. Dizem que sem eles, você não ouvirá a Deus. Mas o próprio Cristo jamais precisou de intérprete para tocar corações. Mas então, como reconhecer esses lobos disfarçados e como se proteger dessa falsa espiritualidade? É sobre isso que falaremos a seguir. Capítulo 3. Como identificar um falso pastor. Nem todo homem que prega a verdade. Nem todo altar é sagrado. E nem toda palavra de Deus é realmente dele. O falso pastor é sedutor, eloquente e estrategista. Ele sabe exatamente como tocar na sua dor, porque ele precisa da sua dor para continuar tendo poder. Mas existem sinais, e quem busca a verdade com sinceridade acaba vendo. Aqui estão alguns deles. Sinal 1. Excesso de foco em dinheiro. Se a mensagem gira mais em torno de ofertas do que de transformação interior, fuja.
Jesus jamais cobrou um centavo para curar. Como alerta, Mateus 10:8. De graça recebestes, de graça dai. Sinal 2. Idolatria à figura do líder. Quando o nome do pastor é exaltado mais do que o nome de Jesus, algo está muito errado. Como lemos na primeira epístola aos Coríntios 3:7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Sinal 3. Ameaças espirituais sutis. Quem sai da minha igreja se afasta de Deus. Quem não semeia aqui, não colhe lá. Essas frases não vêm de Deus. Vêm da vaidade humana travestida de santidade. Sinal 4. Ostentação material desproporcional. Carros luxuosos, mansões, paletós de grife, enquanto o rebanho sofre e o povo carece. Jesus andava de sandálias e lavava os pés dos discípulos. Filipenses 2:7 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O falso pastor não ensina o povo a pensar, ele ensina a depender. Mas a fé verdadeira liberta, não aprisiona. Agora que você já sabe reconhecer, precisamos entender o que a Bíblia diz sobre esses falsos líderes e o destino deles. Capítulo 4. O que a Bíblia diz sobre os falsos profetas? A Bíblia não se cala sobre os falsos profetas. Pelo contrário, ela os denuncia com força e deixa claro que eles não ficarão impunes. Desde o Antigo Testamento, Deus alertava seu povo sobre aqueles que usariam o seu nome em vão. Homens que distorcem a verdade para ganhar influência, riquezas e controle. Jeremias 23:16. Alerta. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Falsos profetas não falam com base no Espírito, falam com base em interesse. Não apontam para Deus, apontam para si mesmos. Jesus, no Novo Testamento, é ainda mais direto. Em Mateus 7:22 e 23, ele chama a atenção. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fala dura, não é? Mas necessária. Porque o uso do nome de Deus como ferramenta de poder é uma das mais sérias corrupções espirituais. E o estoicismo também falaria sobre isso. Para os estoicos, nada era mais vergonhoso do que utilizar a filosofia como meio de manipulação. Epiteto alertava: é fácil falar sobre moral, difícil é viver de forma moral. Da mesma forma, é fácil gritar aleluia em um púlpito. Difícil é agir como Cristo nos bastidores. Mas como chegamos a esse ponto? Por que tantas pessoas entregam sua fé a esses homens, mesmo com tantos alertas claros? É isso que vamos entender agora. Capítulo 5. Por que tantas pessoas ainda caem nessa armadilha? Nenhuma pessoa entrega sua fé a um falso pastor por maldade. Elas fazem isso por dor, por medo, por desespero. O coração quebrado procura consolo. A mente cansada busca direção. A alma ferida quer cura. E é aí que muitos são laçados, não pelo erro, mas pela esperança de acerto. Os falsos líderes se aproveitam de momentos vulneráveis, uma perda, uma crise, uma falência emocional, e oferecem soluções rápidas com discursos perfeitos. A segunda epístola a Timóteo 4:3 nos alerta: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. As pessoas querem ouvir o que as conforta, não o que as confronta. Querem milagres, não transformação. Querem bênçãos, mas não querem cruz. E o estoicismo nos mostra que o autoconhecimento é o primeiro escudo contra a manipulação. Epiteto dizia: se você quer ser livre, seja primeiro honesto consigo mesmo. Quando você conhece sua dor, ninguém pode usá-la contra você. Quando você se conecta com Deus diretamente, ninguém pode se colocar entre vocês. Portanto, se o templo de Deus não são esses lugares e sim o coração, onde está Deus de verdade?
Vamos descobrir agora. Capítulo 6. O verdadeiro templo. Onde Deus habita. Deus nunca pediu catedrais, nunca exigiu palácios, nem templos luxuosos com escadas douradas ou holofotes. Ele pediu algo simples, um coração sincero. Na primeira epístola aos Coríntios 3,16, nos é dito: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso muda tudo. Significa que você não precisa de um intermediário para falar com o Pai. Você não precisa de alguém para ativar sua fé. O acesso já foi liberado há mais de 2000 anos. João 4, 23 e 24 nos diz: Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus não veio fundar um império religioso, ele veio reconectar o homem com Deus. E essa conexão é íntima, direta, verdadeira. Os estoicos acreditavam que a divindade estava presente no universo e em cada ser humano. Para eles, o templo era a consciência. Marco Aurélio escreveu: Recolhe-te frequentemente para dentro de ti mesmo, pois aí habita a fonte do bem. Quando você ora com sinceridade, Deus ouve. Quando você se ajoelha com fé, Ele está presente. Não importa onde, uma igreja simples, seu quarto, um banco de praça. Onde houver fé, ali está Deus. Agora que você sabe onde Ele habita, precisamos falar sobre algo ainda mais profundo. Quem é Deus e quem Ele nunca foi? Capítulo 7. Quem é Deus e quem Ele nunca foi? Deus não é um cobrador de dízimos. Não é um juiz impiedoso esperando seu erro. Não é um comerciante celestial que dá bênçãos em troca de sacrifícios financeiros. Deus é Pai, amor, misericórdia, justiça. Primeira epístola de João 4:8 nos ensina: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso muda tudo. Porque se Deus é amor, Ele não manipula, não ameaça, não barganha. Ele não exige que você se curve diante de um homem em púlpito. Ele quer que você se levante como filho e caminhe ao lado dele. Os falsos líderes te mostram um Deus distante, cruel, comercial. Mas Jesus revelou o contrário. Um Deus que se fez homem, que lavou os pés dos discípulos, que sentou com os pecadores, que morreu pelos fracos, por mim, por você. João 14:9 nos lembra: Quem me vê, vê o Pai. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. O estoicismo, embora não religioso, reconhecia uma inteligência divina que guiava o universo, o Logos. Para os estoicos, Deus era o princípio racional que dava ordem à vida. E viver em harmonia com Ele era viver com sabedoria, compaixão e equilíbrio. Então entenda, Deus nunca foi aquele que te castiga por errar. Ele é aquele que te levanta e diz: vai e não peques mais. Se Deus é amor e nos deu livre acesso, por que tantas religiões insistem em criar medo e culpa? Vamos falar agora da verdadeira salvação e de onde ela realmente vem. Capítulo 8. A verdadeira salvação vem da fé, não da religião. Durante séculos colocaram cadeados na salvação. Disseram que ela depende de uma igreja, de um pastor, de um sistema, mas isso não é o que Jesus ensinou. Em Efésios 2, 8 e 9, nos ensina: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus, dado a quem crê de coração, e não um produto vendido no altar. Não existe boleto da salvação. Não existe mensalidade espiritual. Existe fé. Existe arrependimento. Existe amor. Romanos 10:9 nos mostra: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A religião pode ser um caminho, mas não é o único. A fé sincera de um coração solitário, ajoelhado em silêncio, vale mais do que 1000 discursos de púlpito. Os estoicos, mesmo sem seguirem a fé cristã, já ensinavam que a virtude estava dentro do homem, que a paz e a verdade não vinham de rituais externos, mas da integridade interna.
E é isso que Jesus também ensinou, que Deus busca adoradores em espírito e em verdade, não em rótulos religiosos, não em estruturas organizacionais. A fé é entre você e Deus. A salvação é entre o seu arrependimento e o sangue de Cristo. Mas se tudo isso é verdade, o que leva tantos a permanecer presos em religiões que aprisionam? Por que insistem em seguir falsos líderes? No próximo capítulo, vamos falar sobre o poder da liberdade espiritual e como você pode romper essas correntes. Capítulo 9. Liberdade espiritual. Rompendo as correntes da manipulação religiosa. Chega uma hora em que a alma começa a gritar, em que o espírito se recusa a continuar sendo domesticado e a fé não aceita mais ser enjaulada. Essa hora é agora. A liberdade espiritual não é rebeldia, é maturidade. É quando você entende que não precisa mais de muletas religiosas para se encontrar com Deus. Você rompe com os rituais vazios, com os discursos que alimentam medo, com os ungidos que vivem do suor da sua fé. Em Gálatas 5:1, nos mostra: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A manipulação religiosa funciona porque ela se disfarça de obediência. Mas obediência sem discernimento é escravidão disfarçada de devoção. Os estoicos falavam disso também. Epíteto dizia: ninguém é livre enquanto não dominar a si mesmo. E isso inclui a liberdade de pensar, de questionar, de se afastar do falso para se aproximar do eterno. A verdadeira fé não te prende. Ela te liberta, não te amedronta, te fortalece. Não te faz servil, te faz filho. Romper com um falso líder não é abandonar Deus. É justamente o oposto. É voltar a caminhar ao lado dele, sem intermediários. E agora que você entende a importância dessa liberdade, vamos mostrar como identificar quando a fé é saudável e real no próximo capítulo. Capítulo 10. Como saber se sua fé é saudável e conectada a Deus? Depois de tudo o que falamos, talvez você esteja se perguntando: como eu sei se a minha fé é verdadeira? Se eu realmente estou conectado com Deus ou apenas com a ideia dele? A resposta não está nos sinais externos, mas nas transformações internas. Sinais de uma fé saudável. Sinal 1. Gera paz, não culpa. Quando você se aproxima de Deus, você se sente acolhido, não condenado. Em Romanos 8:1, nos é dito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sinal 2. Promove liberdade, não dependência. Você aprende a caminhar com os próprios pés, com coragem, e não a viver preso ao medo do que vai acontecer se você sair de uma instituição. Sinal 3. Produz frutos no dia a dia. Amor, paciência, humildade, compaixão. Fé sem frutos é só fanatismo disfarçado. Mateus 7:20 nos ensina: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Sinal 4. Conecta você a Deus, e não a um representante dele. Você ora direto ao Pai, lê a palavra com o coração aberto, e busca respostas na sua intimidade com Ele, não em campanhas, promessas ou profecias pagas. Os estoicos também acreditavam que a conexão com o divino era algo silencioso e natural, um reflexo de uma vida coerente, justa, honesta. Fé saudável é como uma árvore firme em solo profundo. Não grita, não impressiona, mas resiste às tempestades e dá sombra até para quem passa por perto. Agora que você enxergou tudo isso, resta uma pergunta: e agora? O que fazer com essa verdade? Vamos juntos para a conclusão. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você gritou por verdade. E talvez, assim como muitos, você tenha sido ferido por uma religião, por líderes que usaram o nome de Deus para roubar sua fé. Mas agora você sabe, Deus nunca saiu de perto de você. Foi o sistema que tentou colocar paredes entre vocês. Salmo 34:18 nos revela: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A boa notícia: você não precisa de títulos, rituais nem aplausos para ser salvo. Você só precisa crer, amar
viver com propósito e andar na luz que vem do alto. O estoicismo nos lembra que a liberdade começa dentro. A fé também. Então hoje você tem dois caminhos: voltar para o medo, ou escolher a fé real, pura, inabalável. Uma fé que te liberta, te transforma e te leva de volta para casa, porque Deus nunca te deixou. Foi só a névoa da mentira que te afastou dele. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa enxergar a verdade. Comente aqui embaixo: eu escolho a fé verdadeira. Curta e se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua alma com sabedoria e coragem. E se você deseja apoiar este canal, confira os links na descrição e adquira um dos livros recomendados. Assim você investe em você e ajuda a manter essa mensagem viva. Nos vemos no próximo vídeo. Seja livre, seja consciente, seja estoico, seja inabalável.